recebemos a pergunta que nos questiona qual a vantagem para os pacientes dos médicos se interessarem sobre espiritualidade. Já houve época em que o médico acabava dizendo, nós aprendemos isso nas faculdades de medicina, não mistura religião com medicina. E, de fato, o médico ele não deve interferir na crença do seu paciente. Ele não deve prescrever religião. No entanto, os pacientes eles querem que os médicos possam lhe deixar à vontade para tratarem da questão da espiritualidade. Sabe-se que os pacientes gostariam que os seus médicos pudessem participar mais e lhe colocarem à vontade para que eles falassem a respeito da espiritualidade, da fenomenologia mediúnica, por exemplo. É muito constrangedor para um paciente que acredita em Deus, que acredita na vida espiritual, ou que possa até mesmo ter uma experiência mediúnica, saber que ao falar para o seu médico ele vai ser recebido de uma forma negativa, com escárnio, com sarcasmo, ou mesmo com uma crítica ou com um diagnóstico de que ele tem uma doença mental. Quando os pacientes nos chegam e eles sabem que nós somos abertos ao assunto de espiritualidade, normalmente eles nos dizem, com o senhor eu posso falar, porque com outro médico, com outro profissional, eu não podia falar sobre esse assunto porque eu poderia sair daqui internado, eu poderia sair daqui medicado. Então, um assunto que é urgente. Os médicos não precisam ter uma determinada religião. Os médicos não precisam prescrever religião. Mas nós, médicos, temos a obrigação de conhecer as religiões, de respeitar as religiões, de conhecer o assunto da espiritualidade. Porque mais de 90% das pessoas acreditam em alguma questão espiritual, ou em Deus, ou numa força espiritual, ou, enfim, em algo que lhe comanda e que lhe dá substância para a sua vida. E como tal, faz parte do arquivo de perguntas que nós temos que fazer a respeito do nosso paciente. Como médicos, como psicólogos, nós temos a obrigação de sabermos sobre a totalidade do nosso paciente, sem o olhar arbitrário, sem o olhar da crítica. Então, os pacientes, assim, se abrirão mais, poderão ser mais sinceros. E nós, enquanto médicos e profissionais da área da saúde, teremos mais condições de avançar nos nossos conhecimentos acadêmicos que são tão estreitos, porque não nos ensinaram nas escolas de medicina que o espírito é uma possibilidade científica. Nós teremos que avançar para que a medicina avance. E um dos passos fundamentais é incluir espiritualidade no nosso protocolo. Você tem uma religião? Você já teve alguma experiência espiritual? Você gostaria de ter algum retorno à sua crença? Pois então, os dados modernos sobre saúde indicam que fé faz bem, que espiritualidade é uma indicação de saúde também. Esperamos ter respondido a essa questão.